A vida é só aquilo que a gente consegue tocar, ver, medir? Ou será que existe algo mais, algo que vai além da matéria? É sobre essa questão, uma questão bem profunda, que vamos conversar hoje, mergulhando nas ideias do texto de Galeno, Matéria ou Espírito. Pois é, o texto já começa nos jogando essa pergunta na cara. Será que a vida se resume ao que dá para analisar num laboratório? Será mesmo que toda a complexidade da experiência humana cabe dentro dos nossos 5 sentidos? Fica aí a reflexão. E aqui vem a ideia central do autor, Galeno, que é bem ousada. Para ele, a matéria, sabe, o mundo físico, não existe por si só. Ela precisa do que ele chama de sopro divino, uma espécie de energia que dá vida a tudo. A nossa realidade, então, seria uma dança constante entre o físico e o espiritual. Ok, então vamos aprofundar um pouco isso. A nossa primeira parada nessa análise é justamente para entender onde a ciência, com toda a sua potência, parece encontrar uma fronteira. E olha só essa citação do próprio autor, que é o coração da provocação. A ciência ainda não tem instrumentos para avaliar o que transcende. A ideia aqui não é diminuir a ciência, de jeito nenhum. É pensar que talvez o método científico, que é perfeito para o mundo material, não tenha, ainda, as ferramentas certas para enxergar o que está além dele. E essa divisão fica bem clara aqui. De um lado, temos tudo aquilo que a ciência consegue medir: a matéria, os órgãos, o DNA, tudo que é palpável. Do outro lado, aquilo que, segundo o texto, escapa dessa régua: o tal sopro divino, a experiência do sagrado, sentimentos profundos. Certo. Então, se o mundo material não é tudo, como é que a gente percebe esses sinais do espírito? O texto sugere uma coisa interessante. Não é preciso procurar por grandes milagres, mas sim por pequenos vislumbres de algo a mais no nosso próprio dia a dia. O autor não fala de provas científicas, mas de sinais. E ele traz um exemplo bem poderoso que vem da medicina: a prece. Não como uma cura mágica, mas como um alento, um conforto, que pode, sim, ter um impacto real no bem-estar de uma pessoa doente. Isso tudo acaba levantando uma questão fascinante que o texto joga pra gente pensar. Por que a gente se importa com essas coisas? Se nós fôssemos seres puramente materiais, puramente biológicos, por que essa busca pelo sagrado, por algo que nos transcende, sequer existiria? É uma boa pergunta, né? Agora, a análise nos leva para o que o autor considera a evidência máxima. Sabe, o argumento final que amarra toda a reflexão dele. E essa evidência é aquilo que o amor revela. Para construir seu ponto, o autor começa definindo o que seria o amor se ele fosse só do plano físico. Seria algo baseado no instinto, na atração, basicamente uma união biológica complementar entre macho e fêmea. Mas como o texto argumenta, essa visão do amor é frágil. A gente sabe, por experiência, que a beleza física, claro, que ajuda na atração, mas nem de longe é sempre o que decide. E um amor que depende só da matéria, só do corpo, ele pode esfriar, pode acabar, não tem nenhuma garantia de eternidade. E aqui que a gente chega no coração do argumento. O autor escreve amor, assim, com todas as letras em maiúsculo. Para ele, essa força incrível, para ser completa de verdade, tem que ser sentida também e principalmente no espírito. É como se fosse lá o verdadeiro lar do amor. E assim, essa análise toda nos leva não para uma resposta final, definitiva, mas para um estado de contínua exploração. A conclusão é, na verdade, uma jornada, a busca pelo que está além. E o autor termina de uma forma muito bonita, que soa quase como um convite. Ele assina: Galeno, em busca do que vai além. É um final que não nos entrega uma resposta pronta, mas nos deixa com uma missão, sabe? A de continuar essa busca, cada um à sua própria maneira.